ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, tenho em mãos as chaves que da morte foram, hoje são vitória. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Aleluia, queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos para esse nosso exercício da Lectio Divina. Retomamos agora a nossa leitura orante, segundo domingo da Páscoa. Esse domingo é conhecido como o Dia da Misericórdia. Desde o Papa São João Paulo II, foi instituído, no segundo domingo da Páscoa, uma celebração especial para honrar e pedir a misericórdia de Deus sobre nós e sobre o mundo inteiro. Portanto, vamos mergulhar nessa espiritualidade do tempo da Páscoa, olhar para o Círio Pascal, Jesus ressuscitado no meio de nós, e imploremos a luz da misericórdia do Senhor sobre a nossa Igreja e sobre todo o mundo. Juntos passemos ao nosso exercício com o primeiro passo da leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Importante essa leitura dos Atos dos Apóstolos, que é um relato das primeiras comunidades. Prestemos atenção que aqui é um relato que está falando da comunidade no passado. Então é um relato posterior que fala como que estava sendo a comunidade. Então vários verbos aqui falando de tempo passado. Por exemplo, eram, estavam, abraçavam, colocavam, louvavam, frequentavam. Então percebam que aqui está falando sempre de palavras, de expressões do passado. E a gente precisa estar atento para isso aqui na leitura. Outras expressões importantes: templo, falando aqui de lugar sagrado. Tomavam as refeições, aqui de tomar, de tomar no sentido de ingerir, então tomavam as refeições. E também a expressão prodígios, aqui que é sinônimo de milagres. O Salmo deste segundo domingo da Páscoa, 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto.
e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Cuidemos nesse salmo. As 3 estrofes têm 6 versos cada uma, então, especialmente a quem vai cantar o salmo, tome cuidado com a melodia. Algumas expressões. Aarão, o nome ali do personagem. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura da carta de São Pedro. Cuidemos aqui com algumas expressões. Não se mancha nem murcha. Depois, graças à fé. Aqui o A com crase, nós pronunciamos ele 2 vezes. Provações, ouro perecível, aqui no sentido de ouro que um dia vai terminar, mas a graça é imperecível, não termina. Alcançará, com acento no último A, então falando de futuro, alcançará louvor, honra e glória. No final, uma expressão interessante, indizível, ou seja, que não tem palavras para se dizer, indizível e gloriosa, pois obtereis, aqui é o B mudo, é o B e o T, obtereis. Então cuidemos com essa expressão. O evangelho desse 2º domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, retirado do capítulo 20 de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor.
Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta meditação bonita podemos fazer com essa liturgia a partir desse clima pascal. O evangelho deste domingo é o famoso evangelho de Tomé, o incrédulo. E esse trecho, especialmente os versículos 22 e 23, são utilizados na tradição da Igreja e no catecismo da Igreja Católica para dizer o momento em que Cristo institui 2 grandes sacramentos, a crisma e a penitência, a confissão. Quando ele diz: Recebei o Espírito Santo, e soprou sobre os apóstolos. Aqui acontece a crisma. E continua: A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem retiverdes lhes serão retidos. Aqui o poder de perdoar os pecados. Que nós possamos olhar para essa liturgia, para a beleza do tempo pascal, um tempo litúrgico que eu particularmente gosto muito, um dos mais bonitos, que nos traz tantos símbolos e significados importantes, dentre eles o mais importante, o Círio Pascal, as flores, os girassóis, que nos falam dessa beleza da ressurreição, da vida, da luz. Que possamos olhar para estas leituras, para o Salmo, para a oração desse domingo e encontrar tanto amor e tanta misericórdia de Deus para com cada um de nós. As leituras nos revelam os presentes de Páscoa de Jesus para nós. Na primeira leitura, a ação dos apóstolos, a ação da Igreja que evangeliza, que cura, que anuncia, porque é movida pela luz da ressurreição, pelo amor de Deus por nós. O Evangelho, então, nos traz tantos presentes de Jesus para nós nesse tempo da Páscoa. A própria palavra, o evangelista diz, muitos outros milagres não estão escritos aqui nesse livro, na Bíblia, na Sagrada Escritura, mas estes foram escritos para que a gente acredite. Então a palavra de Deus é também um presente de Páscoa para cada um de nós. A paz esteja convosco, diz Jesus, o presente da paz. O presente do Espírito Santo e do perdão, Jesus soprou sobre eles, pediu para perdoar os pecados. O presente de Páscoa da fé, põe o teu dedo aqui, Tomé, e acredite. E Tomé diz: Meu Senhor e meu Deus. A própria comunidade reunida, a igreja, é um presente de Páscoa de Jesus. Encontravam-se os discípulos reunidos naquele primeiro dia. A igreja reunida, um grande presente de Páscoa para nós, a igreja. A própria celebração, se estavam reunidos no primeiro dia, era para celebrar a Eucaristia, a missa, a memória de Cristo ressuscitado no meio de nós. Este é um outro grande presente de Páscoa de Jesus para nós, a celebração, a missa, a liturgia, os sacramentos, que nós possamos nos alegrar com o Cristo ressuscitado, que na liturgia, na caridade, na palavra, no amor fraterno, na paz partilhada e em tantos outros gestos se faz presente no meio de nós. Viva Cristo ressuscitado! As preces da comunidade, nós vamos responder depois de cada oração: Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Pai Santo, guiados pela luz de vosso Filho ressuscitado,
fazei-nos passar das trevas à luz admirável de vossa glória. Oremos. Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Pai de bondade, ajudai-nos por vosso amor viver fielmente nosso batismo, testemunhando aqui e agora a verdade de Cristo. Oremos. Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Pai de amor infinito, vós que nos conduzis na verdade de Cristo, livrai-nos das seduções que nos desviam da verdade. Oremos. Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Pai misericordioso, fazei com que nossa vida fundada em Cristo brilhe no mundo e ilumine os povos e nações no caminho de misericórdia. Oremos. Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Fortalecei os agentes de pastoral nas dioceses, paróquias e comunidades, para que, vivendo no ardor missionário, seja uma igreja viva e participativa, como nos pede o Sínodo. Oremos. Senhor, Deus da vida, iluminai-nos. Como gesto concreto e contemplação deste segundo domingo de Páscoa, que possamos, até o final de semana, ir à igreja, ir a uma celebração e olhar o espaço litúrgico, olhar as flores que enfeitam o altar, o ambão, que nós possamos chegar bem pertinho do círio pascal, olhar para ele, contemplar a beleza do círio, desta grande vela que nos ilumina na Páscoa, e pensar quão grande é a misericórdia de Jesus para com cada um de nós. Como gesto concreto, como a Páscoa é um tempo de alegria, talvez você possa identificar alguém que esteja meio triste ultimamente e você possa dar uma mensagem, dar uma palavra, enviar uma mensagem de alegria para essa pessoa. Se possível, dar um girassol para essa pessoa. O girassol é símbolo da alegria, da luz do Cristo ressuscitado. O girassol, ele sempre gira em torno da luz, sempre na direção do sol. Assim é cada cristão que está sempre voltado para Jesus e se deixa iluminar por essa luz pascal, por essa luz da ressurreição. Que todos nós, queridos amigos e irmãos, possamos celebrar com muita intensidade e fé este segundo domingo da Páscoa, o grande domingo da misericórdia.